Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, dia 1º de março de 2026, estou gravando esse vídeo às 22 horas e 35 minutos. Eu havia me deitado para dormir, mas eu não consegui, né? A minha mente não descansa e, como todo bom aspirante a escritor que se preze, eu levantei-me, e decidi escrever um texto em formato de romance para o Telegram. Também postei no meu Instagram, pois tenho feito, desses momentos que tenho passado, que vocês têm acompanhado, e uma das melhores coisas que eu decidi fazer foi compartilhar com vocês, meus inscritos, tudo que tem me acontecido. Eu acredito que vocês estão sendo os meus melhores interlocutores nesse momento, não é? Então eu gostaria aqui de compartilhar com vocês essa reflexão noturna, que eu fiz diante da insônia que eu estou sofrendo aqui, não é? E depois eu preciso rezar novamente para tentar dormir aqui e ter a minha semana, a minha rotina prática normalmente, né? Então eu escrevi aqui um texto intitulado A Noite Escura Sem Fim, né, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Então eu falo o seguinte, né? Eu escrevi num formato de um pequeno romance, digamos assim, com influências de São Tomás, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Então eu falo o seguinte: a casa estava em silêncio, não o silêncio da paz, mas o silêncio da suspensão, como se o mundo tivesse retirado a música, deixando apenas a estrutura nua das coisas. Ele estava sentado à mesa, os olhos abertos, mas o interior obscurecido. Não era simplesmente tristeza, era algo mais ontológico, a diminuição do ímpeto do ser. Ele sabia, e isso era o mais doloroso, que sua alma permanecia forma do corpo, subsistente, espiritual, intacta em sua essência. Sabia que a graça santificante não se mede pela sensação. Sabia que Deus não se ausenta por ausência de consolo. Sabia tudo isso, mas não sentia nada. E essa ausência de consolação não era uma revolta violenta. Era um enfraquecimento, uma espécie de entorpecimento do apetite concupiscível. O bem parecia distante. O apetite irascível, por sua vez, não encontrava forças para combater. A dificuldade parecia desproporcional às energias remanescentes. Ele caminhou até a pequena imagem de Cristo crucificado na parede, né, aqui no meu quarto. Apesar de eu não ter mais os quadros que eu tinha no antigo cenário, que os senhores se recordam, eu ainda tenho um crucifixo aqui em cima da minha mesa, que eu gosto muito de ficar olhando para ele. Ó. Não pediu nada, apenas olhou. Naquele momento, recordou-se de que, segundo São Tomás, a vontade não perde sua liberdade mesmo quando os apetites estão desordenados. A vontade permanece potência racional ordenada ao bem universal, mesmo quando a sensibilidade grita o contrário, mesmo quando a imaginação projeta apenas fracasso. A vontade ainda pode dizer sim, e aquele sim não precisa ser grandioso. Pode ser apenas levantar-se, pode ser apenas rezar sem gosto, pode ser apenas não ceder. Sentou-se no chão, não porque era piedoso, mas porque estava cansado demais para permanecer de pé. E ali,
no chão frio, compreendeu algo que jamais compreendera nos livros. A noite não era um castigo, era uma purificação. Recordou as palavras de São João da Cruz sobre a noite escura. Deus retira o leite sensível para fortalecer o espírito. Retira o gosto para purificar o amor. A alma pensa estar perdendo a Deus, quando na verdade está sendo libertada das imagens de Deus. Mas ele não romantizava aquilo. Havia peso real, havia opressão psicológica, havia uma densidade quase física na respiração. E ainda assim, a graça permanecia. A graça não como emoção, mas como hábito infuso na substância da alma, um princípio ontológico de participação na vida divina, invisível, silencioso e real. Ele pensou nas descrições sóbrias de Santa Teresa d'Ávila sobre as moradas interiores. Nem sempre há êxtases, mas muitas vezes há aridez, né, que é o caso em concreto que eu passo hoje. Muitas vezes há apenas fidelidade cotidiana. A santidade não é feita de arroubos, mas de perseverança. Ali no chão, ele compreendeu que sua luta não era contra Deus, era contra a desistência. A tristeza tentava convencê-lo de que tudo estava esgotado, que sua estrutura interior estava quebrada, que não havia mais forma suficiente para sustentar o ato. Mas a metafísica ensinara outra coisa. Enquanto há ser, há ato possível. Enquanto a alma subsiste, a vontade pode aderir ao bem, mesmo sem sentir o bem. Ele percebeu que sua batalha não era emocional, era intelectual e volitiva. A inteligência precisava reafirmar a verdade contra as sugestões da imaginação. A vontade precisava escolher o bem, mesmo quando o apetite não cooperava. Isso não era heroísmo romântico. Era disciplina ontológica. Levantou-se, como de fato me levantei. Não sentiu consolo, não sentiu alívio, mas fez o sinal da cruz. E naquele gesto mínimo estava toda a estrutura do universo restaurada em ordem. Criatura diante do Criador. Potência aberta ao ato puro, miséria sustentada pela causa primeira. A noite não terminou, mas deixou de ser caos. Tornou-se um caminho. Ele compreendeu então que sucumbir não é cair, é deixar de querer levantar. E enquanto a vontade sustentada pela graça ainda dissesse um sim silencioso, não haveria derrota. A santidade talvez não fosse luz intensa, talvez fosse isto: permanecer, sem sentir, sem compreender, mas permanecer. E naquela permanência, invisível aos homens, silenciosa aos sentidos, a graça trabalhava como fogo oculto sob a cinza. Não havia triunfo exterior, nenhum triunfo. Havia fidelidade, e isso bastava. Eu creio que esse texto que eu redigi, nesse momento em que eu tentava dormir, mas não consegui, podemos fazer um link com a live recente que eu fiz, sobre a depressão e a dimensão da loucura. E reiterando aquilo que eu falei naquela transmissão, nesses momentos em que adianta eu saber tudo que sei, eu dominar os conceitos que domino, eu aqui ensinar os conceitos tomistas e tradicionais, se nada disso adianta perante uma situação em que a única coisa que importa é um olhar atencioso, quase que implorando para que Deus me sustente no ser. Ao mesmo tempo em que devo dizer, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. E
muitos momentos peço a Deus que, se for de sua misericórdia, que me leve, mas que me leve em estado de graça, né? Que me perdoe pelos meus pecados, né? Que, como brincava o saudoso Olavo de Carvalho, que me deixe entrar no céu sem ninguém ver, né? Olavo brincava dizendo: olha, entra rapidinho que ninguém tá vendo. Né? Então, nesses momentos, meus amigos, é o que eu falo para vocês, né? O grande pecado, né? O grande vício, a, a- realmente o vício mesmo, né? Da vaidade intelectual, nesses momentos, ela é inútil. Ela é inútil. E são poucos aqueles que realmente abrem o coração para o seu público, para dizer esse tipo de coisas. Mas eu faço isso porque há anos no canal eu venho falando sobre isso, né? E pode ser que em todos esses anos, pode ser que eu não me pareci muito claro, né? Eu me pareci doutrinário demais, eu me pareci racional demais, eu me pareci sistemático demais quando eu falava a respeito da doutrina católica, da metafísica, da filosofia, da antropologia, da ontologia. Mas são nesses momentos da vida concreta, da vida real, que você precisa realmente colocar em prática. E colocar em prática tudo isso, né, são nesses momentos em que São João da Cruz nos ensina o que é realmente passar pelas noites escuras da alma. Né? Então fica mais esse vídeo para vocês, né, que eu me sinto aqui muito à vontade, me sinto até bem em ter vocês, meus inscritos, meus amigos, como interlocutores desse momento, e que muitos que passam por esse mal da depressão, não é, da tristeza, das inúmeras tentações de desistência, que vocês possam pensar por essa clave, né, por essa chave de entendimento e do que fazer nesses momentos. Não é, gente? Lembram-se do que eu sempre gostei de falar nas lives e que agora vocês estão vendo na prática. Alguém que está extremamente debilitado, depressivo, mas que nesses momentos procura transcender a vaidade do próprio intelecto e contemplar, né, a verdade que me sustenta, a verdade da qual sou partícipe, né, a verdade da qual atualiza as minhas potências, ou seja, atualiza as potências da minha alma, né, as potências vegetativas, sensitivas e intelectivas, né? E é dessa maneira. E quanto mais nós acendemos as nossas potências, mais nós conhecemos o amor de Deus. Assim nos ensinava São Boaventura, né, no seu gigantesco tratado e muito conhecido, talvez o maior tratado de São Boaventura, que é o Itinerário da Mente a Deus. Não é? Então fica mais esse vídeo noturno para vocês. Estou gostando de compartilhar esses momentos, porque, repito aqui, eu acredito que isto é a essência do meu canal, é a essência do que eu faço. E, na prática, é isso mesmo que eu tentei passar todos esses anos para vocês. Né? Seria muito estranho, né, se eu não compartilhasse isso com vocês e ficasse apenas no ramo do puro raciocínio lógico, né, das doutrinas escolásticas. Mas não, vejam a riqueza da doutrina escolástica e dos doutores da igreja nos momentos em que nós, miseráveis que somos, fraquíssimos que somos, precisamos recorrer a esses grandes doutores para manter-nos de pé e manter-nos na fé, mesmo que a gente não sinta nada, mesmo que os nossos apetites concupiscíveis e irascíveis, eles pareçam como que mortos, né, entre aspas. E o que fica realmente na nossa alma, né, é a participação no ser de Deus, e que Deus nos sustenta por amor, por puro amor. Né? Isso é a verdadeira doutrina tradicional da igreja. Pelo menos é assim que eu a vejo e é assim que eu a pratico nesses momentos
de dor, de insônia, de depressão, onde eu estou realmente muito debilitado nesse sentido. Mas, mais uma vez, agradeço a todos. Espero que esse vídeo possa tocar o coração de vocês e principalmente daqueles que, como pude perceber na live recente que fiz e nos comentários que li de vocês dos meus vídeos recentes, muitos estão passando por esse momento. Então façam isso, gente. Façam isso. Tenham esse olhar atento à cruz de nosso Senhor. Tenham esse olhar atento aos grandes doutores da igreja, o que eles realmente quiseram passar para nós, porque eles vivenciaram isso. Aos mártires da igreja, tudo que eles sofreram pelo evangelho, não é? Como hoje foi lido na Santa Missa a carta de São Paulo a Timóteo. Isso nos traz uma grande reflexão. Tudo bem? Então tenham uma excelente noite, né? Um excelente resto de domingo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.